sentado fica melhor. Hein? Se eu estou feliz? Rapaz. Você sabe que o coração da gente não... Ele tem muitas limitações. Mas eu não pensei que ia ser tanto assim. Eu sabia que eu ia ser bobo. Mas que eu ia ser bobo do jeito que eu estou... Eu já citei aqui que um amigo disse que ele recebeu uma palavra. Se ele soubesse que Neto era tão bom, ele teria os filhos dele antes dos filhos, teria os netos dele antes dos filhos. Eu queria nesse momento, já que o Tony levantou aí o problema do Netinho, agradecer à igreja. Gente, vocês foram parceiros nesse momento porque uma criança que nasce prematura e com algumas deficiências ainda no seu sistema de maturação, requer muitos cuidados. E a gente tem recebido muito carinho da igreja, muita dedicação de irmãos que estavam orando e disseram que tinham estado juntos. Quero agradecer ao Pai por ter levantado este grupo de intercessão. Nós sabemos que no mundo nós temos aflições, mas o Senhor disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos também com uma irmã nossa querida Renata, que fez uma... Desculpa, eu hoje vou ter que acompanhar vocês assim. Isso é problema de avião. Até vou aproveitar para dar depois eu faço. Quando você for tossir, tosse no braço, tosse assim. Eu peguei um companheiro de avião que espirrava e tossia na cara. Aquele que os perizigotos vêm assim, voando. E, olha, eu acabei pegando essa gripe. Quando você for tossir, põe um lenço. Eu sou ainda do tempo que homem usava lenço. Eu não saio de casa sem lenço. Posso sair sem documento, mas sem lenço não. E a gente precisa ter cuidado com os outros. Então nós estamos com uma irmã nossa querida que fez uma cirurgia. Ela teve um neném e agora o problema de uma infecção dessa cirurgia. O caso é grave, mas nós temos visto Deus operar em casos tão graves que você diz assim, não pode, e Deus faz. Ele continua sendo Deus dos impossíveis. Eu tenho muito apreço pela ciência, mas eu tenho muito mais apreço pelo autor da ciência. Porque a Bíblia diz que todo o conhecimento e toda a ciência está em Cristo. E que a gente tem que saber que Deus, às vezes, permite que a gente passe por algumas circunstâncias, mas Ele está no controle de todas as coisas. Então eu quero agradecer a Deus por esse fato e também interceder pela Renata. Que o Senhor, na sua infinita graça, opere ali naquele hospital. E que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Eu fico impressionado, irmãos. Eu vou só contar uma pequena historinha aqui. Domingo à noite eu fui pregar numa congregação onde está o pastor Nelson Zerbini, lá no interior do Piauí, tem uma capela. E chegaram uns casais para participar deste encontro. E um casal tinha saído 4 horas da madrugada do domingo de Sobral, no Ceará, a 1.340 quilômetros de distância para ouvir a mensagem da pregação do Evangelho.
Aquilo me impressionou. Depois da nossa reunião, nós fomos para uma lanchonetezinha dentro de um lugarejo, bem simples. E a conversa que nós ouvimos destes casais é que a mensagem desta igreja aqui tem impactado o coração deles lá no Ceará. A mensagem da graça, sem peso, sem culpa. A esposa daquele moço me disse assim: olha, eu sou uma religiosa em desconstrução. A grande bênção que eu tenho ouvido é que o Evangelho acolhe miseráveis e indignos. E isso nos faz ter estes encontros. Tem um casal que veio de Teresina, são um pouco mais perto, de Teresina até lá são 904 quilômetros, para também estar juntos. E ter interesse por este Evangelho é uma coisa maravilhosa. Muito bem. Vamos continuar nossa andança no livro de Daniel. Capítulo 7 de Daniel. Dodô, você vai ler do 1 até o 10. De 1 a 10 dá? Quantos versículos? Dá 10. Então, de 1 a 10. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, quando animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. Ele foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui o outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Nosso Pai, nós rogamos que o Teu Espírito revelador nos faças enxergar
além da letra, para nós vermos a grandeza do nosso Salvador. Louvamos-te porque tua palavra, do começo ao fim, tem a tua chancela, tem o teu poder, e ela faz aquilo que tu mesmo a designaste. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por seres um Deus que não muda. Em nome de Jesus, amém. A gente tem procurado olhar o livro de Daniel dentro da sua historicidade, porque Deus, ele não faz nada do ponto de vista redentivo, não de ponto de vista criacional, mas do ponto de vista redentivo. Ele não faz nada sem antes revelar estas coisas que ele vai fazer aos seus profetas. Vamos só dar uma olhadinha em Amós, no capítulo 3, versículo 7. Amós, o profeta Amós 3, 7, ele vai dizer exatamente isso. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus tem toda a autoridade, todo o poder, toda a condição de fazer tudo independentemente, mas ele não faz coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ele não quer que a gente seja apanhado de surpresas. E ele tem um propósito na vida dos seus filhos. Deus escolheu Israel, não porque Israel fosse bom. A Bíblia diz que ele escolheu Israel porque ele amou. Ele amou Israel. E Deus escolheu aquilo que nós chamamos igreja, que na verdade a palavra eclésia significa os escolhidos de Deus chamados de fora. Então ele escolheu aqueles que ele determinou e ele deixou uma história estabelecida. Este mundo ficou impregnado pelo pecado. Nós vemos pela criação que antes do pecado não havia morte. Antes do pecado não havia espinhos e cardos. Antes do pecado não havia veneno. Antes do pecado não havia dores. Essas coisas aparecem a partir do pecado, os medos, as vergonhas, as culpas e todo o sistema que nos mantém prisioneiros da nossa psique, da nossa alma aflita, angustiada. E Deus providenciou um Redentor. E este Redentor apareceu aí no ano 31, 32 da nossa era. Ele foi crucificado. Ele estabeleceu um princípio que ele voltaria. Mas ele deixou o plano, a trilha da história. Hoje nós queríamos tratar um pouquinho sobre a questão dos livros. Nós já começamos a falar sobre os livros. Ele diz que abriram-se os livros, ou os livros foram abertos. Existem 3 categorias de livros. Eu vou pedir que a produção ali do nosso sistema de comunicação passe um filmezinho pequeno, que é uma coisinha rápida, que é good or better, ou matter. Quando o bom não é suficiente. Quando ser bom não é o que vale. Então vamos ver um pouquinho deste filme.
Próximo. Arquivos, por favor. Um pouco de mentira. Um pouco de roubo. Tem alguns atos de bondade aqui e ali. Eu tentei viver uma vida boa. Bem, vamos ver o quanto. Por aqui. Próximo. Arquivos, por favor. Ok, eu admito, eu fiz um monte de coisas erradas. Sim, eu estou vendo. Mas eu fiz coisas boas também, sabe? Para compensar com as ruins. Uma vez, eu colei na prova. Mas então, eu limpei o lixo no pátio. Isso deve servir, certo? Vamos descobrir. Por aqui. Deveria compensar, certo? Deveria compensar. Próximo. Arquivos, por favor. Impressionante. Sim, eu dediquei toda a minha vida para fazer o mundo bem melhor. Fui voluntário na África, doei sangue todos os meses. E ajudei na Índia também. Quero dizer, gostaria de ter feito até mais. E essas assinaturas são suas? Sim, todas minhas. Mas assinaturas são minhas. São minhas assinaturas. Próximo. Minha mãe vai à igreja. Fui batizado quando era um bebê. Vocês aceitam cartão de crédito? Próximo. Arquivos, por favor. Uou! Alguém esteve ocupado. Bem, vamos ver no que vai dar. Oh, desculpe, eu não sabia que ele estava com você. Filho de Deus. Ok, suba na balança. Você não. Ele. Ei, isso é totalmente injusto. Eu a minha mãe. É por isso que se chama graça. Próximo. Isso é totalmente injusto. É por isso que é pela graça. Nós não estamos aqui tratando de religião, mas do Evangelho. O Evangelho não tem nada a ver com o que você faz, mas com o que Jesus Cristo fez. Não são os seus méritos, é a misericórdia e a graça de Deus em nosso favor. Existem esses livros que a Bíblia chama de abriram-se os livros. Você prestou atenção no versículo 10, que diz assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Por que um rio de fogo? Porque Deus, Ele é fogo consumidor. Ele é o purificador da prata e do ouro. Eu queria que nós abríssemos a nossa Bíblia em Malaquias, capítulo 3, versículo 3. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. O profeta Malaquias está mostrando que a nação havia se tornado tão deteriorada, mas que Deus tinha um propósito. Ele como o derretedor e o purificador da prata. Quando é que a prata se torna purificada?
Há uma historinha também que corre pela internet, que é muito interessante, que uma pessoa estava observando um purificador da prata, que estava lá no seu cadinho purificando, e ele sempre olhava. E há um momento em que ele vê, e quando ele disse, quando a sua imagem se torna visível e brilhante na prata, então a prata está purificada. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado nos deteriorou. E Jesus Cristo veio para que Ele fosse o purificador da prata e pudesse restaurar em nós, para que nós fôssemos segundo a imagem daquele que nos criou. Esta obra é uma obra da cruz, é a obra que Ele vem realizar em nosso favor, para tirar de nós aquilo que são as escoimas, as sujeiras, as imperfeições, as impurezas de nossa natureza adâmica e de nossa natureza pecadora. Este Deus é poderoso para fazer isto. E Ele tem tudo registrado. Há um registro nos livros. Na última vez que nós estivemos aqui, nós falamos sobre o livro da vida. Há um livro chamado o livro da vida, ou o livro da vida do Cordeiro. Este livro, ele não foi escrito agora. Ele foi escrito antes da fundação do mundo. E neste livro, Deus colocou o nome, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Vamos tentar dizer só uma coisinha. Nossa mente finita não consegue entender isto. Mas Deus sabe de tudo antes que tudo existisse. Nós estamos no tempo. Eu estava ouvindo uma mensagem do Dr. Adalto Lourenço, e aí alguém perguntou, mas quanto tempo tem Deus? E ele disse, o tempo está dentro de Deus. Deus está além do tempo. Ele criou todas as coisas, inclusive o tempo. Você pode cantar parabéns para você, para o tempo, porque o tempo tem aniversário. Deus não. Deus é eterno. Agora, tenta entender isto. Não é inteligível. Por isso que o apóstolo Paulo, quando vai tentar explicar estas coisas inexplicáveis, ele diz assim, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis, quão impossíveis de você pesquisar Deus. Mas o fato é que Deus sabe antes que tudo isso existisse. Eu gosto muito, tenho repetido muitas vezes esse pensamento de Gerald Coates, que ele diz que Deus não está decepcionado comigo, porque Ele nunca teve ilusões a meu respeito. Deus não é apanhado de surpresa. Deus sabe de tudo antes que tudo pudesse ter começado. Agora, minha mente é muito finitinha, pequenininha. Como é que eu posso colocar isto na minha cabeça? Mesma coisa que Agostinho, o Santo Agostinho, fez quando ele estava tentando pensar na Trindade. Como é que são três e os três são um? E como é que os três não têm disputa entre eles? Nós tivemos um encontro dos jovens esse final de semana,
E o tema deles era aquilo que é chamado de pericorese. É um termo que foi colocado na história da igreja por os monges. E essa palavra vem de um sentido de festa de criança. É uma dança de criança. São Damasceno, ele tentou explicar que dentro da Trindade, eles se compartilham. Há uma unidade na Trindade, em que o prazer do Pai é fazer a vontade do Filho. E o prazer do Filho é fazer a vontade do Pai. E o prazer do Espírito é fazer a vontade do Pai e do Filho. Ali dentro não tem times disputando o campeonato do Brasileirão. Ali não tem nenhum fazendo qualquer discórdia. Eles são concordes. Agora, nossa mente que está acostumada à luta de braço, a ver quem é o mais forte, quem é o mais poderoso, não cabe isso dentro da nossa capacidade. A Trindade não tem isso. E Agostinho estava querendo explicar a Trindade e viu um menino que brincava na praia, lá na região da Itália, brincando, apanhando água do mar e jogando dentro de um buraco que ele tinha feito na praia. E ele botava, o buraco enchia, mas a água sorvia toda a água, a areia chupava a água. Quando o menino voltava já estava seco, e ele tornava aí. E o Agostinho parou perto do menino e disse: o que você está fazendo, meu filho? Ele disse: eu estou botando o mar dentro desse buraco. E é assim que a gente tenta fazer com Deus. A gente tenta colocar Deus dentro da nossa cachola. Mas uma cabeça que tem o perímetro de um boné não tem condições de entender o macrocosmos, nem o microcosmos. É impossível nós entendermos a grandeza desse Deus. Um Deus que, na sua maior grandeza, a maior grandeza de Deus não é a grandeza da criação, é a grandeza da redenção. É Ele se esvaziar ao ponto de chegar a uma cruz e ser cuspido, e ser desprezado, e ser vilipendiado, e ser envergonhado por uma coisa que eu não sei explicar, que Ele chama o amor. Que esse Deus ama. Quando eu peguei o Felipe pela primeira vez agora, lá em Valinhos, que eu coloquei aquele bebezinho de 2,5 kg na minha mão, quase arrebentou o meu velho coração. Porque ali estava uma projeção genética da vida. Como a gente vê, aquilo parece que há esperança. Mas, gente, Deus pegou o seu filho para dar por mim, para morrer por mim. Isso é lógico? Isso é absurdo? Isso é loucura. Mas o Evangelho é louco mesmo. Essa loucura do Evangelho é que faz sentido. Porque nós pensamos que somos lúcidos e racionais, mas na verdade nós somos estúpidos, porque nós vivemos na dança do nosso umbigo e não na pericorese. Nós não dançamos para nos compartilhar com os outros, nós dançamos para levar vantagens pessoais. E isto nos mantém insatisfeitos, descontentes. Pessoas sempre críticas, murmuradoras, ríspidas. Nem na casa, que é uma célulazinha tão pequena, nós conseguimos viver com menos peso. Então, estes livros começaram na eternidade, dentro da onisciência de Deus, dentro da sua presciência.
e outra expressão que aparece na Bíblia, que é difícil de se explicar, mas que é verdadeira, dentro da predestinação da sua vontade. Deus estabeleceu um livro e ele colocou o nome. Este nome que eu tenho aqui foi papai que me colocou. Eu não gosto muito dele, é um nome exótico. Eu tenho um amigo que está aqui na frente, que tem um irmão, que a mãe dele também não tinha tanta consideração por ele, botou o mesmo nome, de Glênio. Em inglês até que não é tão feio, mas em português esse Glênio, eu não gosto desse nome. Mas é o nome que eu tenho. Glen, em inglês, vem de uma terminologia que significa vale estreito. Por isso eu tenho no meu blog o Vale Estreito. E é o nome que meu pai me deu, em homenagem a um amigo que ele teve lá nos Estados Unidos. Quando ele estudou lá, ele resolveu fazer essa homenagem. Podia ter dado uma homenagem a um outro, mas ele quis dar essa a mim e eu carrego esse nome. Mas qual é o nome que eu tenho lá no livro da vida? Eu não sei. Eu sei que ele está numa pedrinha branca e depois eu vou receber esse nome, um nome novo. É o nome da redenção que está em Cristo Jesus. O Senhor Jesus operou uma obra redentiva que não começa quando o pecado começou. Ela começa antes da criação do mundo. Eu gosto muito de alguns teólogos que falam com muito mais seriedade do que a gente fala, mas eles dizem assim, a redenção antecede a criação. Deus começou a redimir antes de criar, porque ele sabia que o homem criado iria pecar. E ele providenciou a redenção antes da criação. Nós temos um Salvador que antecede o Criador das nossas vidas. A salvação antecede a nossa própria criação. Então, estes livros são livros que estão toda a nossa vida. O juiz Sérgio Moro está fazendo história no Brasil, e esse é um homem assim, bastante comprometido com certos princípios do direito, e ele tem procurado colocar as coisas dentro daquilo que os autos do processo determinam, e está sendo difícil para os advogados contestarem, porque ele é muito cioso na documentação. Aqui e acolá eles tiram, mas há um grupo. O trono de Deus também não é um trono onde há um déspota. A palavra déspota pode ser uma pessoa absolutamente tirana, rude, que julga de modo parcial. Não. Deus tem Ele, o Pai, a Trindade toda envolvida, e tem, nesse contexto da redenção, os santos anjos, miríades, você vê aí que eles estão lá, e também tem a igreja dentro do processo. E tudo que tem de nossa vida precisa estar registrado, porque ele não vai julgar sozinho. Deus sabe de todas as coisas, mas os santos anjos não sabem de todas as coisas. Nós que formos participar do julgamento dos anjos, também vamos estar sentados no trono, e nós não sabemos de todas as coisas, mas por isso nós precisamos dos livros, para poder julgar, senão nós vamos ser parciais. Mas tudo que você falou, tudo que você fez, tudo que você disse na sua vida está registrado. Não vai ficar uma coisa. Mas eu não disse isso, vamos escutar aqui. Aí aperta o botão e você disse, naquele dia você falou isso, olha aqui, ó. O que você disse para sua mãe, ou o que você disse para seu pai, ou o que você disse para sua esposa, ou o que você disse para seu marido, ou o que você disse lá, o que você fez. Tudo
Como é que você pode dizer isso? A minha Bíblia que vai dizer isto. E nós vamos caminhar um pouquinho, sim, rapidinho, mas vamos caminhar. Vamos dar uma voltinha aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Eclesiastes. Os livros de registro foram abertos. O livro da vida é onde está o seu nome, que foi registrado antes da fundação do mundo, sabe? Você viu que quando, no caso dos nossos julgamentos, iam ali, eles sempre traziam o livro dos registros, aquele trazendo ali. Esse livro não está nas nossas mãos, ele está nas mãos do Altíssimo. Nós temos memória do que nós fizemos, mas preste bem atenção no capítulo 12, verso 14 de Eclesiastes. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Você prestou atenção? Aqui são as obras. Deus há de trazer a juízo todas as obras. Quer sejam boas, quer sejam más. E só quem mede a intenção deste coração aqui é Deus. Eu posso fazer uma obra que aparentemente seja boa e essa obra é má, porque eu estou fazendo por um interesse egoísta. E ninguém aqui pode medir essa obra e dizer se ela é boa ou má, mas Deus sabe, porque ela está bem definida. Em Mateus capítulo 12, versos 36 e 37. Mateus capítulo 12, 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Agora, lá eram as obras, aqui são as palavras, porque nós vamos ser julgados por palavras, obras e também por omissões. Quando nós somos omissos, nós temos que dar conta da nossa omissão. Então ele diz que de todas as palavras frívolas, o que é palavra frívola? Alguém pode dizer o que é palavra frívola? A Bíblia diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão somente a que edifica. Palavra torpe é o mesmo conceito de palavra frívola, é aquilo que você não edifica, você destrói, você desanca, você demove o conceito de esperança da pessoa e da fé. São palavras que a gente diz, porque pela sua boca você pode curar uma pessoa, e pela sua boca você pode adoecer uma pessoa, e por uma boca você pode matar uma pessoa. O poder da morte e da vida, diz a Bíblia, está nos teus lábios. Nós temos muita gente aqui dentro desse auditório, possivelmente aleijada emocionalmente, por causa de palavras de pais, de avós, de tios, de professores, de pastores, de padres e etc. e tal. Foram pessoas que foram simplesmente submetidas a uma avalanche de poder da palavra negativa. Estudos recentes feitos sobre vibração das palavras, que cada palavra tem uma vibração e tem uma energia, tem mostrado que se você pegar um copo d'água, uma vasilha, e falar nesta vasilha palavras negativas, palavras de ódio, palavras de rancor, de amargura, e depois você congelar esta água,
essa água, os cristais serão congelados de forma disforme, não ordenada. E se você falar palavras agradáveis, palavras que têm esperança, que têm a ressurreição como ponto de partida, porque a ressurreição é a nova mentalidade da fé cristã, isto aqui vai gerar cristais ordenados, equilibrados. A energia que a gente usa nas palavras. O interessante desse estudo é que, por exemplo, Lieben em alemão, Love em inglês, amor, amore em italiano, amor em português, são sons diferentes, mas têm a mesma vibração. Tem o mesmo poder de gerar vida, de gerar condição de entendimento, de organização. Então, às vezes, você diz uma palavra para alguém que não edifica, mas isso ficou registrado numa frequência. Meu Deus, é por isso que a turma toda ia entrando, mas eu fui lá na África, eu fui missionário, eu dava o sangue todo dia. Isso não vale nada, meu amigo. Isso não vale nada. Isso feito por nós, com o nosso ego, isso é cheio de soberba, é cheio de arrogância. Isso vai matar. Lá no céu, a Bíblia diz que não vai entrar coisa alguma impura e que minta, que comete mentira e que seja impuro. E quem é que vai entrar lá, se eu já nasci mentindo? O meu lipinho, meu neném, já faz coisas que são impressionantes. O bichinho não nasceu nem no tempo. A mãe dá para mamar e ele começa a morder o seio dela, o peito. E ela diz: filho, não faz isso com a mamãe. Não faz isso. Está doendo, filho. E puxa. Aí depois quer botar, ele tranca a boca. Como que diz assim: eu é que mando nesse universo. Sou eu o dono da chave que destranca o mistério da vida. Nós somos mentirosos desde que nascemos. A Bíblia diz assim: alienam-se os ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são os filhos do vizinho. Não. Os ímpios são todos os que nasceram neste mundo sem a revelação de Cristo. Portanto, ninguém nasce justo ou justificado, todos nós nascemos ímpios. Alienam-se os ímpios desde a madre, nasceram e se desencaminham proferindo mentiras. Tem peçonha de víbora debaixo da sua língua. Quem diz isto? A Bíblia. Mas isso é muito duro. É duro, mas é verdade. Eu nasci ímpio, eu nasci perverso, eu nasci com a língua contaminada pelo pecado, e eu precisava ser salvo. E se Jesus não tivesse vindo, assumido a minha pecaminosidade na cruz, ido para a cruz para morrer não por mim apenas, isto é verdade. Nós precisamos entender que ele nos substituiu naquela cruz, isso é verdade, mas isso não é a verdade toda. Essa verdade ela tem dois lados. Um lado objetivo, ele na cruz por mim. Um lado subjetivo, eu na cruz com ele, para que eu morresse juntamente com ele e a vida dele pudesse ser a minha vida, não uma religião batista, não o catolicismo, não o protestantismo, não o espiritismo, mas Jesus, aquele que nos levou a morrer com ele e a ter a vida dele como a nossa garantia. Muitas pessoas estão
realmente sinceras, fazendo tudo, mas estão profundamente enganadas. Então nós vamos dar conta de tudo que falamos. Agora, meu irmão, sem um advogado, eu estou ferrado. Eu não tenho escapatória para mim. Porque quando eu abrir meu livro, os registros que estão ali, meu Deus, tem misericórdia de mim. Vamos ler mais uma vez, mais um texto aqui, 1 Coríntios 4, 5. Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Presta bem atenção nessa palavra desígnios. Os desígnios do coração. Porque eu olho para esse Jefão aqui, eu vejo uma casca até bonita. Mas eu não vejo o coração dele. Agora Deus não vai para essa casca não. Quando o profeta Samuel foi escolher um rei para substituir Saul, porque Saul havia pisado na bola. Pisado na bola é deixar de obedecer a ordem do Senhor. O profeta foi para a casa de Jessé e levou um chifre. Você viu ali no texto chifre. Chifre é sempre um conceito de poder. Um chifre cheio de azeite. Ele levou aquele chifre para ungir o futuro rei. E quando ele chegou na casa de Jessé, ele viu Eliabe, que era um rapazão bonito, alto. Como o rei Saul era um cara que sobressaía em tudo, ele pensou assim, olha, esse aqui pode substituir Saul, porque também tem aparência, é bonitão, é alto, é forte. E nós temos sempre o problema lá do jardim do Éden, que a árvore era agradável aos olhos. Aquilo que é agradável aos nossos olhos nos chama muita atenção. E ele olhou para o Eliabe e disse, é este. E Deus disse, não é este. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E Jessé tinha 8 filhos. 8. Estou contando igual Lula. Está faltando um dedo. 8 filhos. Tinha o Eliabe, tinha o Samá, tinham outros lá que eu não me lembro. E eles foi passando um a um. Quando chegou no 7º filho, ele parou de mostrar os filhos. Porque o próprio Jessé não tinha uma boa impressão do 8º. Porque a Bíblia vai dizer que ele era de aparência gentil. Isso é um eufemismo para dizer do seu jeitinho frágil. E ele era fogoió. Não sei se vocês sabem o que significa uma pessoa fogoió. É cor de fogo. É meio ruivozinho. Sardentinho. E não tinha assim... Aí é um judeuzinho desprezível na família. Era meio excêntrico. Gostava de tocar harpa e de cuidar de ovelhas. E o profeta disse, mas não tem mais ninguém? Disse, tem esse, mas está lá no campo, manda buscar. E quando ele entrou, o Espírito do Senhor disse, é esse. Por quê? Porque no Evangelho, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E as coisas estúpidas, e as coisas que não são, para confundir as que são. Deus não está escolhendo aqui uma seleção do Dunga. Ele disse, eu vou escolher a melhor seleção.
Não é essa seleção que Deus vai escolher. Ele escolhe aquilo que não é. Se você é um eleito, você foi escolhido sendo o pior. É por isso que você não precisa se justificar, porque você já foi justificado. Você vai ter um advogado. Quando abri este livro das revelações, eu gostei daquele filminho, porque ele vai lá com um pacotão grande. O cara está lá. E ele foi, sem dúvida nenhuma. Tem gente que é muito mais obreira do que outras. Tem gente que faz muitas coisas. Tem gente que a vida é uma dignidade incrível. Só que eu queria só ler esse textinho, assim, bem rapidinho, depois a gente termina. 1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 João, capítulo 2, verso 1. Quando eles iam entrando assim, sobe na balança. Não é você que vai subir. Não é você, desce de você. Quem vai subir? Quem vai subir é o Cordeiro. É o advogado. Temos, porém, veja bem esse texto. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Preste atenção que esse texto me chama muita atenção. Ele diz, temos porém advogado junto ao... Não é junto ao juiz. Porque eu estava dizendo, o meu nome foi registrado lá em Corrente, no Piauí, por meu pai. E naquele tempo tinha 2 testemunhas. Não se registrava sem testemunhas. Ele registrou, mas o meu nome foi registrado na eternidade pelo meu pai, e também tinham 2 testemunhas. O Espírito Santo e Cristo. E Cristo veio me buscar, e Cristo realizou uma obra em meu favor, e Cristo me colocou naquela cruz com Ele, e Ele é o meu advogado junto ao Pai. E quando Ele subir na balança, Ele diz assim, a conta desse cara é minha, eu paguei toda. Ele não deve mais nada. Os desígnios do meu coração foram julgados por Jesus Cristo. Até os desígnios. Vamos terminando hoje aqui, mas vamos dar uma olhada em Hebreus capítulo 4, versos 12 e 13. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Vamos lá, Dodô. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, queridos, nós temos que prestar contas. Não tem aqui ninguém. Quem é que você vai recorrer? Essa é a sua questão. Não é o sacerdote, não é o pastor que vai... Uma das moças ali da fila dizia assim, minha mãe ia à igreja. Eu sou filho de crente. Como se Deus tivesse neto. Ele só tem filhos. Eu fui batizado desde pequenininho. E daí? Veio para o que era seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber os que creem no seu nome. Agora eu creio no nome do Senhor, presta atenção. Crer no nome do Senhor não é acreditar. Crer no nome do Senhor é colocar toda a sua confiança nele. Tem muita gente que acredita que Deus, acredita que Jesus Cristo, acredita que Ele é o Salvador, mas não se entrega a Ele. O irmão Mário Rocha hoje falou sobre a questão da renúncia. O que na verdade é o crer, é uma renúncia de nós mesmos para dependermos totalmente dele. Eu não me julgo, eu não preciso me defender, porque eu tenho quem me defenda e quem me julga. Eu gosto muito dessa ilustração da menininha que no avivamento de Keswick, na Inglaterra, ela deu um testemunho para uma multidão de 15 mil pessoas numa reunião. Ela disse assim: quando o adversário bate na minha porta, porque ele é o acusador, e ele sempre vem nos acusar. Ele bate na minha porta, eu vou abrir a porta e encontro o adversário. 8 anos de idade, gente, isso não é coisa de 8 anos, isso é coisa de eternidade, de revelação de eternidade. Eu abro a porta e vejo que é o adversário, e ele me cobra alguma conta. Eu digo para ele: o meu irmão mais velho já pagou essa conta, vá cobrar dele. E fecho a porta na cara dele. Quando o adversário pode usar o seu marido ou a sua esposa para fazer uma acusação. O adversário pode usar um irmão nosso para fazer uma acusação. O que você vai fazer diante disto? Paulo diz: eu não me defendo, eu não acuso, eu vou para o trono, eu coloco diante dele e eu recebo dele toda a expectativa da sua graça. Então, irmãos queridos, as nossas vidas estão patentes aos olhos de Deus, e ninguém aqui escapará do julgamento. Mas nós, se temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, se entregamos a nossa causa a Ele, nós podemos descansar, porque Ele tomou sobre si a nossa causa. É isso que eu entendo por Evangelho. Minha limitação é grande, mas eu não tenho conta mais a pagar. Não tem CEPROC, não tem Serasa, não tem nada. Ele pagou a conta por inteira. E eu tenho este advogado que está... Se você prestar atenção, que quando o conselheiro do Conselho Divino se assentou, logo aparece, no texto nós não vimos aqui porque é mais na frente, o Filho do Homem vindo. E o Filho do Homem é aquele que pode realmente fazer a diferença na sua vida. Jesus Cristo não tem nenhuma expectativa a seu respeito, e não existe pecado maior que o Senhor Jesus não possa tratar. Eu às vezes escuto algumas pessoas dizerem assim: olha, esse pecado aqui é um pecado muito sério. Todo pecado é sério. Não existe pecado que não seja sério. Todo pecado é grave. Não, mas esse aqui não tem. Alguém disse assim: essa mentirinha é branca. Não tem mentira branca, não. Toda mentira é encardida. Toda mentira é mentira. E não acontece o seguinte: eu não tenho condições de me libertar, mas Ele tem poder de me libertar. Eu não tenho condições de ser diferente, mas Ele tem todo o poder. Eu ouvi hoje uma frase de um irmão, que ele disse assim: esse livro aqui, ele debate muito sobre este assunto, que muita gente crê que a salvação é pela graça, mas a santificação é pelo muque. Pois está totalmente errado. A salvação do começo ao fim
é pela graça. A santificação é pela graça. Nós não nos santificamos, nós somos santificados pela bondade, misericórdia e graça de Deus. É do começo ao fim. Paulo disse: eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos, mas não eu, mas a graça de Deus comigo. É graça da cabeça aos pés, é graça do princípio ao fim. Não existe possibilidade de você e eu entrarmos no reino de Deus através dos nossos méritos, das nossas boas obras ou qualquer outra coisa, mas pela suficiência de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor lhe dê graça de saber que quando o livro for aberto, você tem um advogado. Você não tem uma advogada, você tem um advogado. Você não tem 2 advogados, você tem um advogado. Só que vou só chamar a atenção, porque isso aqui é coisas teológicas, que eu estou falando em metáforas. O Espírito Santo não é meu advogado. O Espírito Santo é advogado de Jesus. Jesus é meu advogado. E o Espírito Santo é o paráclito de Jesus, para que a obra de Jesus se torne eficaz na minha vida. Cuidado com isto, porque tem muita gente aí fazendo do Espírito Santo aquilo que ele não faz, porque quem fez tudo para a redenção do pecador foi Cristo Jesus, nosso Senhor, que na cruz tomou você e levou os seus pecados, que na cruz nos crucificou, e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Outra coisa para terminar, a Trindade não fica chateada de missões e ministérios serem feitos por um e por outro não, porque nele, lá dentro dele, existe a pericorese. Eles estão satisfeitos em que a vontade de um se complete. E a alegria do Pai é que o Filho esteja realizado. A alegria do Filho é que o Pai seja realizado. A alegria do Espírito Santo é que o Pai e o Filho estejam realizados. E eles não têm uma disputa de espaço para saber quem é o maior ou menor. Esse evangelho é tão bom que dá descanso na gente. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.